Já chega a 7 o número de mortos em Jaboatão dos Guararapes, Recife. Um motorista de micro-ônibus perdeu o controle do veículo e atingiu fiéis durante uma procissão. Vamos para lá conversar com o repórter Arthur Araújo, que está conosco para trazer detalhes, informações a respeito deste caso. Um ônibus que invadiu uma procissão e matou 7 pessoas no Pernambuco. Bem-vindo, Arthur. Obrigado, Nelson. Bom dia para você e para todos da Jovem Pan News. É isso, um acidente que aconteceu por volta das 5 da tarde de ontem em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, e foi durante uma procissão Cristo Vive, realização da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e envolveu um micro-ônibus que fazia uma linha complementar, é aquela linha que percorre os bairros. Está aí o nosso repórter da Jovem Pan lá no Pernambuco trazendo detalhes a respeito deste infeliz acidente, um ônibus que perdeu o controle, matou 7 pessoas, deixou tantas outras feridas. O motorista se apresentou depois de ter saído do local ontem. Assim que a conexão voltar aqui com o nosso repórter Arthur, ele vai trazer mais detalhes a respeito disso. Mano Ferreira, lá na sua terra, no Pernambuco, uma cena lamentável, muito triste, que deixa 7 mortos. Pois é, Coba, muito triste. Você dá para ver, quem está acompanhando por imagens pode compreender que a procissão estava basicamente no pé de uma ladeira, né? E aí o ônibus que estava freado na ladeira, de repente o freio parou de funcionar e o ônibus veio desgovernado e acabou indo para cima da procissão, matando 7 pessoas, uma tragédia terrível. As pessoas que estavam no meio de uma celebração religiosa, na data mais importante para o cristianismo, né, dia da ressurreição de Cristo na Páscoa, sim, e acabaram vitimados por esse acidente terrível. Né? Tá aí, já conosco novamente aqui o Arthur Araújo, nosso repórter, que estava trazendo detalhes a respeito desse caso, agora sim com a conexão restabelecida. Arthur, contigo. Nelson, como eu estava falando, o motorista desse micro-ônibus, ele está, nesse momento, na primeira delegacia de Prazeres, essa delegacia que fica na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Esse condutor, ele fugiu do local na hora do acidente, que deixou aí 7 mortos e 27 feridos. E o nome dele não foi divulgado ainda pelo delegado. A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes informou que esse motorista, ele é permissionário do veículo, que funciona como esse transporte complementar e tem autorização do município de Jaboatão dos Guararapes para circular na cidade, fazer esse transporte ali entre os bairros. Ao todo, 32 pessoas foram atingidas, 26 pessoas ainda permanecem internadas em hospitais públicos, tanto em Jaboatão como também no Recife e região metropolitana. Ainda de acordo com a Prefeitura de Jaboatão, eles apontam que esse motorista perdeu esse controle do veículo na ladeira e aí acertou de cheio a procissão que estava acontecendo naquele momento. A Secretaria Executiva de Ordem Pública e Mobilidade de Jaboatão falou que o veículo se encontra em situação regular, tem um laudo de inspeção técnica do Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, realizado há 5 meses. Esse laudo tem validade de anual e está dentro do prazo. A documentação do micro-ônibus e também do motorista estão regulares. Então, como eu falei, ele está agora na delegacia de Prazeres, prestando depoimento ao delegado. Nelson. Tá aí, detalhes com o repórter lá da nossa Jovem Pan Natal, Arthur Araújo, Jovem Pan Recife, não é verdade? Arthur Araújo trazendo detalhes a respeito desse caso muito triste, um ônibus que invadiu uma procissão e matou 7 pessoas. Obrigado, viu, Arthur? Seja sempre bem-vindo ao Morning Show. Palumbo, domingo de Páscoa, uma das datas, talvez a data mais importante para todos os cristãos, as pessoas que estavam ali, de alguma maneira, executando a sua fé, né? Professando a sua fé num evento religioso, infelizmente foram atingidos em cheio por um ônibus que desceu desgovernado uma ladeira e que deixa 7 mortos e 26 ainda hospitalizados. Palumbo. Então, cadê a fiscalização da prefeitura com esses transportes públicos também?
Tem que morrer 7 pessoas, 25 ficar feridas para eles começarem a tomar atitude e fiscalizar? Porque não tem. Não é só nessa cidade não, mas em todo o Brasil eles não fazem fiscalização nenhuma. Eles vão permitindo que as pessoas coloquem um ônibus lá e assim vai. Aqui em São Paulo também está cheio de pau de arara também, que não serviria nem para transportar as pessoas. Em Americanópolis tem uma ladeira que não sobe, o ônibus não sobe, e eu já gravei isso, já filmei isso, as pessoas ficam no ponto chamando, desesperadas porque tem que chegar ao trabalho e não sobe, e não tem fiscalização nenhuma. É uma tragédia no feriado mais importante para quem é católico, para quem é cristão. Mas isso aí poderia ser evitado se tivesse pelo menos uma manutenção preventiva, uma fiscalização da prefeitura, passar esses ônibus que exercem função ali no município numa vistoria, mas não fazem absolutamente nada. Agora, essas 7 pessoas enlutadas e 25 feridos. São 11 horas e 38 minutos, a gente vai para um rápido intervalo para você que está na rádio, já a gente volta. Ia falar, mano? Que a informação é que teve uma vistoria há 5 meses, né? E que, em tese, a regularidade da vistoria é anual. Ou seja, teve algum erro na vistoria, né? Ou algum tipo de, erro mecânico. É difícil saber exatamente a origem do problema, mas, assim, o transporte, em tese, estava dentro da legislação, em tese, foi fiscalizado há 5 meses, estava dentro, portanto, do prazo de operação legal, mas é preciso identificar o que é que no processo de fiscalização está equivocado, porque se houve esse erro com esse ônibus, a pergunta natural é quantos outros ônibus também estão com esse erro da fiscalização? O que é que precisa ser ajustado no procedimento da fiscalização do transporte complementar em Jaboatão para evitar outros possíveis casos como esse? E aí, para deixar claro, um laudo que tem, inclusive, o selo do Inmetro, né? Há 5 meses, segundo informações da nossa reportagem lá do Recife, o Felipe Monteiro. Mas tem um detalhe, viu? Isso aí vai ter perícia, meu amigo. Teve gente morta. Então, a perícia vai lá pegar o ônibus e ver, de fato, como é que está a pastilha de freio. Não sei se é pastilha de freio ou não no ônibus, se é outra coisa. Enfim, mas como estão as questões de manutenção ou não, se está com tudo em dia, se não está. Porque o dia da vistoria, o Felipe Monteiro, o cara se prepara para aquilo. Exato. Ele vai lá, num dia marcado, ele leva o ônibus dele e às vezes está tudo em dia para a vistoria. Mas fiscalização, fiscalização tem que ser um negócio de surpresa. A prefeitura tem que ter fiscal que fala, opa, acordei aqui, quis vir ver se esse ônibus aqui está em dia com a sua manutenção, tirar foto e tal. A gente tem que ter mais rigidez nas fiscalizações, ô Felipe Monteiro? Não, com certeza, Koba. Eu concordo que foi colocado pelo Palumbo e com o Mano aqui. E eu coloco um outro ângulo nessa conversa, não é? Qualquer empresa que tem um título, né, com o Estado e que preste serviço público, além da fiscalização do poder público, que tem que ser constante, tem que ser de surpresa, tem que fazer todas as medidas necessárias para a manutenção do equipamento, manutenção e conservação. Claro que uma vistoria bem feita pelo poder público poderia não ter acontecido essa tragédia que morreram 7 pessoas no feriado mais importante para os cristãos, não é? Mas com toda certeza, se o privado que presta um serviço público, eu não sei que título, se é concessão do serviço de ônibus, ou se é permissão ou autorização, né, para poder prestar o serviço público, né? Mas a concessionária, ou a permissionária, ou a autorizatária para prestar o serviço público de transporte de passageiro, ela é obrigada, né, por lei, a manter o serviço de forma adequada. E manter o serviço de forma adequada, no meu entendimento, é fazer a conservação e a manutenção constante dos ônibus. Então, isso é um típico caso de um problema no equipamento que gerou essa tragédia que não teria acontecido se a concessionária tivesse exercido a regularidade e a boa prestação do serviço público. Nesse caso, Pepe, só para esclarecer, ele é um ônibus da linha complementar. O que isso significa em Pernambuco? No fim dos anos 90, começo dos anos 2000, teve um fenômeno em função da péssima qualidade do serviço de ônibus, começou a haver muitos combeiros, ou seja, aqueles peroeiros que faziam transporte irregular. Para lidar com essa situação, lá atrás foi feito um processo de regulamentação do pessoal que atuava como motorista desses
transportes fretados que antes eram fora da lei. Então, essas linhas complementares acabaram surgindo com motoristas que se oficializaram, então abriram um PJ e, portanto, ele é provavelmente dono de um único ônibus, que é o ônibus que ele roda com permissão da prefeitura e essa fiscalização regular para fazer uma linha chamada complementar, que são entre bairros com menos demanda de passageiro. São 11h42, a gente está de volta para você que estava no intervalo da rádio e nós continuamos aqui repercutindo esse infeliz acidente. Ontem, domingo de Páscoa, um ônibus perdeu o controle, desceu uma ladeira, matou 7 pessoas, deixou outras 26 feridas lá em, como é o nome da cidade? Jaboatão de Guararapes. Que é lá no Pernambuco, terra do nosso querido Mano Ferreira. Diego, quero te ouvir também. Oba, concordo com tudo que os colegas disseram até agora. Só tem um ponto que eu queria chamar a atenção. Eu dei uma pesquisada aqui e parece que o motorista não foi localizado. Inclusive, é uma das prioridades lá da Polícia Civil local, localizar o motorista. Então, claro, a manutenção preventiva, as vistorias preventivas, elas são sempre bem-vindas em casos como esse em que particulares operam dentro do serviço público. Mas a gente não pode descartar também, no caso, a princípio, uma falha humana. A gente está com a informação do nosso repórter lá da Jovem Pan de Recife, justamente trazendo que o motorista estava se entregando, estava no momento na delegacia, né? Ontem é que ele saiu do local, deixou ali sem prestar socorro, de alguma maneira para não ser linchado, imagino eu, né? E hoje, dia seguinte, é que ele está se apresentando lá na delegacia. Pode concluir, Diego. Mas esperar, nós devemos esperar que essas vistorias ocorram para que de fato se constate que foi de fato ou uma falha na vistoria ou uma falha na manutenção preventiva, ou se não tem aí o elemento da falha humana, né, que pode ter causado essa tragédia lamentável, esse acidente lamentável que infelizmente vitimou 7 pessoas. Aproveito a oportunidade, o nosso microfone aqui da Jovem Pan, para deixar minha solidariedade às famílias dessas 7 pessoas vitimadas por esse acidente. E num momento de festa religiosa, né, o Palumbo, uma celebração ali das pessoas que estavam celebrando o domingo de Páscoa, isso que é triste também, né? É triste, né? Geralmente as procissões, pelo menos aqui em São Paulo, sempre vão acompanhadas de viaturas da Guarda Civil, da GCM, sempre vão atrás dessa viatura. Talvez tivesse um carro ali, né, tivesse impedido de ter essa tragédia aí, que a gente lamenta muito, mas alguém tem que ser responsabilizado por isso. Pode ter tido a fiscalização? Pode, mas aqui no Brasil a gente tem uma coisa chamada corrupção. As pessoas já chegam com o veículo pronto, pagam uma bola lá e tchau, vai embora, e fica aí a população usando esses ônibus aí que não tem a mínima condição. Isso aí não é só no Nordeste, não. Na cidade de São Paulo também. É que a gente está acostumado com essa bolha aqui de Jardins, né, Pepe? Agora, para quem anda um pouquinho na periferia aí, sabe que a população sofre pra caramba. Acorda 4 horas da manhã, 4h30, vai pegar o ônibus. Às vezes o motorista não para, porque se parar não sobe a ladeira, como acontece em Americanópolis. Então é muito complicado mesmo. Eu tenho uma mulher que me ajuda lá em casa, a dona Neide, que ela me manda os vídeos dos ônibus. É terrível. Ou não consegue entrar ou não para na ladeira. E aí você vai falar que está prestando um bom serviço, que tem fiscalização? Não tem fiscalização. A fiscalização ocorre quando a imprensa vai dar-lhe uma palumbada, que aí eles resolvem. Eles falam, opa, começou a ir para a imprensa, vamos lá tentar resolver. Como neste caso que eu fui em Americanópolis, que mandaram lá os fiscais olhar as situações dos ônibus. É claro, tem, responsabilidade criminal. Se alguém falhou nisso, tem que ser responsabilizado. E é importante deixar claro que a empresa, ainda que seja terceirizada, prestando um serviço público, isso faz com que a prefeitura seja também responsabilizada no âmbito civil, ou seja, indenização, tratamento médico, fisioterapia, remédio, para todas essas pessoas envolvidas, também fica na conta da prefeitura, porque, afinal, a empresa estava prestando um serviço público, né, Felipe Monteiro? Não, exatamente. O Mano foi bem preciso ao falar a forma como aconteceu esses serviços complementares no Pernambuco, né? E não tem outra figura. É até chato falar isso. Ou é concessão, ou é permissão, autorização. Sim. Mas o que tem que entender os espectadores é o seguinte, que todas essas formas fica claro o vínculo do Estado com a empresa privada, e a empresa privada está prestando, sim, um serviço público, né? Por isso que eu volto a falar aqui, além da fiscalização necessária do poder público, quem presta serviço público tem que ser responsável pela boa prestação do serviço, manter o equipamento da forma adequada para o serviço, o que não significa ter um freio que não funcione no momento desse, que mataram 7 pessoas.